Senhoras, senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da Seara Espírita, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Aqueles eram dias de febre na Galileia. Simão Pedro dirigia uma flotilha para realizar os trabalhos da pesca no lago de Genezaré. E a pequena empresa de barcos empregava as pessoas que se devotavam ao trabalho da pesca, ajudando aquele homem a singrar o Tiberíades, ou mar da Galileia, na busca do sustento cotidiano. De repente aparece junto a Simão Pedro um jovem adolescente na faixa dos seus 14 para 15 anos, a buscar trabalho na flotilha, desejoso de trabalhar na empresa de barcos de Simão, conhecido do velho pescador. O jovem João é admitido na flotilha, começa a trabalhar nos barcos, e logo Simão Pedro percebe no jovem uma característica fundamental. Ele era um jovem apaixonado, romântico, adorava acompanhar o movimento da natureza e esquecia-se nesse ínterim do trabalho pesado de puxar as cordas. Era comum encontrar-se João deitado no tombadilho do barco e olhando as nuvens que o vento fazia trafegar pelos céus galileus, enxergando figuras as mais diversas e diferentes, formadas pelas nuvens. Era comum se encontrar João admirando o voo das garças, dos pássaros que passavam ligeiros sobre o mar da Galileia, formando desenhos especiais nos céus, segundo a sua visão. Adorava sentir a brisa do mar a balançar-lhe a cabeleira, mas era afetivo, conquistava facilmente a simpatia geral. Era um jovem do bem, apaixonado pela vida. E por mais que Simão o aconselhasse a se dedicar mais ao trabalho pesado da flotilha, cada dia João era mais romântico, mais reflexivo. E o tempo passou. Houve um dia que João não compareceu para o trabalho no barco. No dia seguinte, João também não se apresentou para trabalhar, e quando chegou a tarde, ele que ali estava para justificar-se com o amigo patrão. Chamado por Pedro a explicar-se, João então revelou-lhe algo que foi uma transformação na vida do velho pescador. Com emoção nos olhos, João falou-lhe que naqueles 2 dias havia acompanhado as montanhas um homem especial que estava na Galileia. E esse homem costumava subir as montanhas para, no platô, atender a verdadeiras multidões que com ele subiam, atendendo-lhes na saúde, nas orientações necessárias para a vida.
curava deficientes da visão, da audição, levantava paralíticos, levantava tanta gente atormentada. E Simão Pedro ouviu, atento e dubitativo, as falas do jovem, que tremia de emoção ao falar de Jesus de Nazaré. E ao concluir a sua narrativa, dizendo a Pedro tudo quanto vira nas montanhas, Simão lhe disse: ora, João, se um dia existir no mundo alguém que seja capaz de levantar mortos, de devolver movimentos aos ansilosados, de dar visão a cegos e audição aos moucos, toda a ordem da vida ter-se-á modificado. Isso não pode existir. Deve ser mais um desses seus devaneios, mais um ato do seu romantismo diante da vida. Mas João houvera contado com tanta verdade, com tanta beleza, que Simão Pedro voltou a casa no fim do dia e não teve paz. Pensava na narrativa joanina, e quando o dia amanheceu, encontrava-se insone. E quando a multidão se pôs no caminho das montanhas, lá estava João, lá estava Simão Pedro. No platô, uma verdadeira multidão se acotovelava para ouvir Jesus, para apresentar-lhes suas enfermidades. E Simão, acompanhado de João, foi abrindo caminho no meio do povo. Queriam ficar à frente para tudo poderem visualizar melhor. E quando se deram conta, estavam na primeira linha, em contato visual direto com o homem de Nazaré. Uma mulher chorava com um pequeno nos braços, cujos pés estavam tortos, e a criança não podia firmar-se no chão, não conseguia andar, com a deficiência dos pés que nasceram aleijados. João se aproxima dela, que chorava com o petis ao colo, passa suas mãos leves sobre a criança e culmina com a ponta dos pés, em gestos ritmados, tranquilos, perfeitos. Jesus vai trazendo os pés do menino para a posição natural, põe-lhe a mão sobre a fronte, e a mãe prorrompe num choro de emoção. Seu filho estava curado, os pés voltaram ao normal, e ela se foi, cantando alegrias por entre a multidão, abrindo espaço, e desapareceu na descida das montanhas. Um pai levava nos braços atormentado adolescente, que, mordiscado pelas sombras da obsessão, se agitava, se debatia, babejava, e aquele homem, já sem forças, não sabia o que fazer. E o mestre acercou-se daquele conjunto de almas atormentado. O pai, o filho, o perturbador espiritual, tomou o menino nos seus braços, segurando pelos antebraços, e olhando-o fixadamente, enquanto a cabeça se agitava do menino, ordenou à entidade espiritual para que se afastasse, em nome de Deus. O corpo se estorcega, se agita, o suor escorre em barras, e a tranquilidade volta ao olhar sereno do jovem, que, assustado, procura seu pai, que o abraça emocionado e rompe caminho por entre a multidão e se vai.
agradecido. As horas se passaram pesadas, de tanta dor, de tantas dificuldades, que Jesus Cristo ia atendendo uma a uma. E quando as primeiras horas da tarde chegaram, já não havia quase ninguém no topo da montanha. E Simão Pedro somente aí se apercebeu de que enquanto Jesus Cristo falava, aos poucos assistentes que restaram apoiaram um dos seus cotovelos nos braços cruzados dele, Simão, como se fossem íntimos, como se tivessem um relacionamento de tempo. Simão emocionou-se e Jesus Cristo dirigiu-lhe a palavra dizendo: vem, volta amanhã, porque eu te quero converter em pescador de almas. E nunca mais Simão pôde ser a mesma pessoa. Jesus Cristo chamara então ali Simão Pedro e o jovem João, que se tornaram o mais velho e o mais jovem dos discípulos. Por onde passava o homem de Nazaré, ia chamando as pessoas que não discutiam, que não pestanejavam, seguiam-no apenas. Assim aconteceu com Felipe, encontrado no meio da multidão sob uma árvore. Assim aconteceu com Mateus, Levi, na coletoria de impostos. O mestre o chamou e ele se levantou, deixou tudo para trás e acompanhou o Messias. Assim ocorreria com Tiago, irmão de João. Assim aconteceria com André, irmão de Simão Pedro. O mesmo se daria com Judas, filho da cidade de Iscariotes. O mesmo se daria com Judas Tadeu. O mesmo se daria com Bartolomeu. Todos aqueles 12 companheiros foram convidados por Jesus Cristo e não pestanejaram, e se foram. E a partir dali passaram a fazer parte da vida do mestre. Foi formado então a comissão, a equipe, o colégio apostólico, o grupo dos apóstolos ou dos discípulos do mestre. Para onde ia o mestre, aquela comitiva de homens de sua confiança estava presente. A saga de Jesus Cristo então, a partir dali, estaria assinalada pela presença daqueles 12 homens que testemunharam-lhe os feitos mais notáveis e as horas mais singelas, os diálogos íntimos de maior ternura e os feitos públicos de maior relevância. De tudo isso, aquele grupo de homens se tornou testemunha. Era uma manhã, quando ele pregava às margens do lago para uma verdadeira multidão. A ror não se mexia, a multidão não saía do lugar, presa ao magnetismo da palavra de Jesus. Ele lhes falava da vida imperecível, do reino dos céus que está dentro de nós. Falava-lhes da morte que não existe, falava-lhes do reino que nos aguarda, do futuro da terra que ainda seria a Nova Jerusalém. E quando falava o mestre, uma mulher dele se acercou no meio da multidão, ajoelhou-se e segurou-o discretamente nos seus vestidos. O mestre parou o que falava e dirigiu-se a Simão Pedro, que estava ao seu lado, perguntando: Simão, quem me tocou? Simão tinha um temperamento bem parecido com o nosso, era pavio curto. Mas Senhor, esse povo todo te aperta, como é que eu vou saber quem te tocou? Simão, é que alguém me tocou de modo muito especial, porque
porque senti que saiu de mim um fluido, uma virtude, como rezam os textos. E a mulher, tomada na surpresa, deu-se conta de que tinha sido descoberta. Novamente ajoelhou e disse-lhe: fui eu, Senhor. E contou-lhe sua história. Há 12 anos eu sofro de uma hemorragia. Gastei tudo quanto tinha, meus valores de família, para pagar aos médicos, e nenhum deles me curou. E eu tive a impressão de que se eu lhe viesse e tocasse as fímbrias das roupas, ainda que eu tocasse de leve, eu me curaria. Ele a levanta então pelos cotovelos e lhe diz, olhando-a nos olhos: vai em paz, mulher, porque a tua fé te acaba de curar. E ela saiu pelo meio do povo cantando alegrias. E enquanto o povo comentava o feito, e as vozes se iam multiplicando, porque as pessoas que estavam ao lado de Cristo ouviam que ele falava, e falavam para quem estava atrás, que falava para quem estava mais além. E então toda a multidão acabava por saber o que o Cristo tinha falado lá na frente, numa época que não se conhecia microfones. Nesse ínterim, aproxima-se um homem montado a cavalo, e exasperado diz ao mestre que alguém o chamava para atender a um caso grave. Era Jairo. Jairo era um conhecido de Jesus, um dos grandes homens da sinagoga de Equifarnaum, cuja filha estava nas vascas da agonia da morte. E Jairo pediu ao servidor de sua casa para que fosse até Jesus, uma distância curta, a cavalo, para ir rápido e chamá-lo para curar a menina. Mas enquanto Jesus Cristo se mobilizava para ir, outro cavaleiro chegou, dizendo que não precisava mais, porque a menina acabara de morrer. E como se não tivesse ouvido nada, Jesus Cristo continua seguindo para a casa de Jairo. Os cavaleiros se adiantam para dizer que o mestre estava a caminho. E quando ele chega nos largos quintais de Jairo, alguém indica onde é que estava a menina na intimidade da casa, nos seus aposentos, o leito perfeitamente alvo, tendo sobre os lençóis o corpo pálido da menina morta, ou tida como tal. Em torno do corpo frio, as flores que a mãe coletara dos jardins e arrumara em torno do corpo sem vida de sua filha adolescente. Os homens, como era de praxe à época, tocavam pandeiretes, cítaras, no quarto onde o corpo jazia. O mestre pede à família que retirasse todos os músicos, ali ficasse apenas o casal de pais, e ficassem seus discípulos. O mestre se detém diante do leito, olha profundamente a menina pálida, tida como morta, toma as mãos frias do cadáver presumido e lhe diz com voz firme e profundamente amorosa: Talita cumi, menina, desperta. Dentro de poucos instantes da palidez do semblante, um róseo foi se mostrando, a circulação foi reativada, e ela abriu os olhos, procurou naturalmente a mãe. Jesus Cristo diz à genitora, emocionada,
as lágrimas, e o pai que se derramava de joelhos diante do leito. Dê-lhe comida, ela tem fome. Enquanto a mãe providenciava para atender a jovem, retirando as flores, cuidando-a, quando levantou-se para agradecer ao mestre, já não o viu. Ele já estava longe. Pelas estradas continuava ele a espargir daquele amor, daquelas virtudes, daqueles fluidos. Mas ao passar no entardecer, no caminho de Nazaré, pelas portas da pequena cidade de Naim, ou de Naum, viu que um cortejo fúnebre saía do pórtico na direção do cemitério. Uma mulher toda de negro gritava em desespero, enquanto alguns homens levavam numa padiola o corpo enrolado em lençóis de um jovem que morrera. Era o único filho daquela mulher, que já era viúva, que já vira partir para as regiões do ignoto o seu marido. E ela se desesperava, porque aquele jovem era o seu arrimo afetivo. E Jesus, ao contemplar aquela cena da mulher pobre, aqueles poucos homens que levavam o corpo, fez com que os padioleiros parassem, que deitassem no chão a padiola, que desenrolassem o rosto do menino. Olhou fixadamente, soprou e chamou-lhe a vida. Novamente a cor retorna da palidez, os olhos do pequeno se abrem, os homens acabam de desatá-lo, e a mãe de joelhos o abraça, profundamente agradecida. E quando se volta, já não viu a Jesus, estava longe, seguindo para Nazaré. Os dias se passaram. Quando ele estava nas estradas, e alguns homens se aproximam, trazendo-lhe a notícia de que em Betânia houvera uma tragédia, porque um dos seus queridos amigos, Lázaro, irmão de suas amigas Marta e Maria, havia morrido. E as irmãs estavam procurando por Jesus havia 3 dias. E Jesus se dirigiu para Betânia. Narra o Evangelho que ao saber da morte de Lázaro, Jesus chorou. E no caminho de Betânia encontra Marta e Maria, e uma delas lhe diz: Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele levanta a voz para dizer-lhes: tranquilizem-se em seus corações, porque a doença de Lázaro não é para a morte, e sim para a vida. Natural que ninguém entendeu, mas ele se dirigiu ao sepulcro, onde Lázaro já tinha sido trancafiado havia 3 dias. E ali chegando, pediu aos homens que retirassem a pedra que resguardava a entrada do túmulo, que era escalavrado na rocha, e o cadáver era posto de pé, na maioria das vezes. Lá estava o corpo mumificado, enrolado em lençóis, que já cheirava mal. Jesus pede aos homens que retirem o corpo de dentro da cripta, que o colocassem no chão, que o desatassem. Desataram-lhe o rosto, e Jesus Cristo convoca Lázaro a voltar à vida. Lázaro respira profundamente, e do corpo cadaverizado a vida explode outra vez. E o mestre diz
a expressão que ficaria marcada nos textos do Evangelho: desatai-o e deixai-o ir. E quando Lázaro chega à sinagoga, da qual fazia parte, e os amigos o veem vivo, abominam-no, desejam apedrejá-lo. Como tu voltaste do país da morte? Tu és morto, Lázaro. Mas como morto, se o Senhor da vida me restituiu ao corpo? E tiveram mágoa de Jesus os fariseus. O mestre volta para a imensidão, é crucificado cobardemente pela horda desesperada, atormentada. Ele próprio volta do sepulcro, e os discípulos, a quem ele havia ordenado curar os doentes, levantar os mortos, prosseguem na mesma azáfama, no mesmo mistério, no mesmo trabalho. E quando ele retorna à imensidão, depois de haver pregado aos 500 homens na base da montanha Galileia, Simão Pedro, que saía diariamente para buscar recursos para a casa do caminho, é encontrado no meio da estrada por um mensageiro que veio em lágrimas pedir-lhe para que voltasse, porque acabara de morrer uma das maiores colaboradoras da casa do caminho, Dorcas. Dorcas era a primeira costureira cristã. Era ela que costurava para os internos da casa do caminho. Reuniram um grupo de amigas que ajudavam na costura, na preparação de roupas, no conserto de roupas. E Pedro não podia imaginar viver sem o trabalho de Dorcas. Quando ele chega a casa, o corpo hirto de Dorcas jazia sobre o leito. Ele se genuflete, espalha suas mãos sobre o corpo. Algo lhe diz que Dorcas não morrera. Ordena-lhe para que despertasse. E Dorcas pestaneja, abre os olhos, e os amigos a reerguem do leito para abraçá-la. Estava viva a primeira e grande costureira do Evangelho. Paulo se torna cristão, encontrado por Jesus nas estradas damascenas, e se dedica agora ao trabalho do Cristo. Apresenta-se à casa do caminho, ao gênio de Simão Pedro, e deseja trabalhar. Orienta Simão como melhor aproveitar as potencialidades dos internos, até que, saindo a pregar, Paulo de Tarso está pregando numa casa de 2 pisos, onde as pessoas se acotovelavam para ouvir-lhe a mensagem no piso superior. Um jovem, como é costume ocorrer com os jovens sempre presepeiro, resolveu ouvir Paulo sentado no quadro da janela, no peitoral da janela, e adormeceu sentado ali e caiu lá embaixo. E todos correram para socorrer a Eutico e chamaram Paulo, porque o menino estava morto. Paulo aproximou-se, percebeu que Eutico não morrera, estava desmaiado pelo golpe, pela queda, muito ferido de fato, mas não estava morto. Chamou-o à vida, ao corpo, com a inflexão das suas energias, dos seus fluidos, e Eutico, ferido, foi levado a ser tratado com seus próprios pés. Em toda a história do cristianismo, não foram poucas as pessoas mortas que viveram de novo,
que reviveram, que sobreviveram sob as mãos de Jesus, sob as mãos dos apóstolos, em toda parte. Eles levantaram para tornar a viver. Mas Jesus Cristo houvera estabelecido antes que ele não viera destruir a lei de Deus, mas dar-lhe execução. Logo, se a morte faz parte das leis divinas, como é que Jesus Cristo poderia contrariá-la e retirar as pessoas da morte? Se ele não veio destruir a lei, alguma coisa havia nesse ínterim que ainda não compreendíamos. O que se passa é que aquelas criaturas as quais Jesus levantou da morte, aquelas que Pedro e Paulo levantaram da morte, sofreram somente crises letárgicas ou letargo-catalépticas, quando o espírito se afasta do corpo temporariamente e as funções orgânicas descem ao nível básico e não se percebe a respiração, não se registra o movimento dos folhos pulmonares, ocorre o colapso periférico e as extremidades ficam desoxigenadas e frias. Por isso permite-se durar muito tempo o transe, a putrefação das extremidades por falta de oxigenação. Daí então, ele que não viera destruir a lei, tirava da possibilidade de morrer de fato aqueles que estavam sofrendo as crises letargo-catalépticas ou a crises de letargia. Foram muitos na Judéia que chegaram a ser sepultados vivos, porque a medicina de então não conhecia recursos para identificar aquele estado de quase morte, mas que não era de fato a morte. O espírito não se havia afastado totalmente do corpo. Por isso, o que Jesus Cristo fazia, copiado por seus apóstolos, era energizar de novo a alma, para que ela pudesse retomar o comando do corpo. O que ocorre com o letárgico, ou letargo cataléptico, ou com o cataléptico, se assemelha ao que se passa a alguém em estado comatoso. O corpo é hirto, as funções basais funcionando, mas o espírito não consegue ter acesso ao sistema nervoso, como se houvesse uma queda de tensão, uma interrupção nesse fluxo da alma para o corpo. O espírito vibra, mas essa vibração não alcança as células nervosas através das linhas de força do perispírito, através das linhas de força dos plexos do sistema nervoso. Por isso, os comatosos ouvem as nossas conversas ao seu redor, sabem o que estamos falando, tratando a respeito deles, tanto quanto aquelas pessoas tidas como mortas. E quem são esses espíritos que chegam à Terra com essas características? São antigos suicidas, ou velhos homicidas, alguém que deliberadamente retirou a vida do corpo no momento de rebeldia, de loucura, e estabeleceram na consciência esse complexo de culpa, e periodicamente se instala no indivíduo esse impulso de dentro, essa culpa, e essa culpa faz com que se interrompa o circuito psíquico orgânico, cai a tensão vibratória e o espírito não consegue mais emitir para o corpo a energia que fazia o corpo vibrar vivo. É por isso
que Jesus Cristo levantava essas criaturas. Por isso que houve tantas ressurreições na velha Galileia. Notemos que enquanto Jesus Cristo exerceu ali o seu messianato, morreu um incontável número de pessoas, e ele levantou apenas algumas dessas pessoas. Ele não poderia ser cruel, deixando todas as famílias à míngua dos seus entes queridos, para devolvê-los apenas a algumas famílias. É porque esses aos quais ele fez reerguer não estavam de fato mortos, sofriam o transe da letargia, ou da letargia e da catalepsia conjugadas. A partir disso, nós nos damos conta de que era Jesus Cristo de fato Senhor da vida. Foi chamado por isso Senhor da vida, o Senhor dos Espíritos. Era Ele que devolvia a vida aos seres, era Ele que facultava a saúde aos corpos, o médico das almas, que atendendo às almas atendia ao corpo por tabela. Daí, quando passamos 2006 anos da sua passagem entre nós, vale a pena pensar nas suas expressões diante dos mortos. A doença de Lázaro não é para a morte, é para a vida. A partir dali, Lázaro reconstituiu a própria vida, passou a revisar seus valores, para aproveitar melhor, porque não sabia se da próxima vez, quando tal lhe ocorresse, se não seria de fato fatal. O transe diante da menina Talita Cumi. Ele sabia que ela apenas dormia e fê-la levantar-se. No estado do Rio, na cidade de Barra Mansa, no Vale do Paraíba, existiu um homem chamado Zico Horta, que era médium letárgico. Ele caía no transe da letargia, ficava vários dias como morto. As extremidades dos dedos, dos pés, das orelhas, sem a irrigação, começavam a ficar mal cheirosas, as células passavam a putrefazer-se. Mas Zico Horta, enquanto estava morto, entre aspas, falava como um sonâmbulo e transmitia as mensagens dos espíritos que estavam ao seu lado. Falavam, davam orientações, receitavam medicamentos, davam instruções para a vida. E naquele estado de semi-morto, Zico Horta falava o que estava ouvindo, o que estava captando dos espíritos à sua volta. Era um médium cataléptico, ou médium letárgico, raros no mundo, mas existentes no mundo. Durante toda a sua vida, os transes que sofria eram na sua maioria letárgicos, e a família já sabia, os confrades já sabiam, aplicavam-lhe passes, e ele começava a transmitir, horas a fio, as lições da imortalidade. Suicida do passado, pedir ao mundo espiritual para voltar, para sofrer as consequências do seu delito, mas ao mesmo tempo ser útil às criaturas. Lemos na obra da notável e saudosa médium Ivone do Amaral Pereira a sua narrativa a respeito das suas primeiras horas no mundo reencarnada. A menina recém-nascida morre de repente, e o bebê, com
como era costume no início do século XX, e durante muito tempo ainda, em cidade do interior, foi colocado sobre a mesa da casa, enfeitado de flores dos jardins, e vestido com uma mortalha, que costumava ser uma roupa tecida com um pedaço de cetim, cheio de estrelinhas prateadas, que as senhoras colavam ali, com galão na borda, e porque a cabecinha miúda da criança não conseguia prender o véu, a mortalha, as mulheres cataram da roseira espinhos para fixar a mortalha na fronte da criança tida como morta. As providências foram tomadas para sepultar a pequena. E a mãe de Ivone Pereira, desarvorada junto ao corpinho da filha, tinha por dentro de si a certeza de que sua filha não estava morta. Mas como dizer isto sem ser zombada? Como falar isso ao marido, que embora fosse espírita, era um homem rústico, o chefe da casa, num tempo em que a mulher não tinha voz ativa? Ela então entrou no quarto do casal, ajoelhou-se diante da cama do casal e dirigiu a Maria Santíssima uma prece. Mãe Santíssima, eu sei que minha filha não está morta, ajuda-me a prová-lo, antes que ela seja sepultada e vai morrer de fato. Tu que foste mãe do nosso mestre, ajuda-me, Mãe Santíssima de Nazaré. E chorou. Se minha filha levantar-se da morte, como eu creio que se levantará, eu lhe darei o nome de Maria da Conceição, em tua homenagem, Senhora. Levantou-se, voltou para a sala. Todos já estavam prestes a fechar o pequeno ataúde e levar o corpinho da pequena para sepultar. Quando a menina chora, agita-se, correm as mulheres em pranto para retirar os espinhos da fronte. A mãe toma nos braços, aconchega, aquece-a, banha. E os dias se passam. Morava no interior, onde hoje é a cidade de Rio das Flores, no estado do Rio, próximo a Valença. E chegou o dia de ir à cidade para fazer o registro da pequena. Ela disse ao marido o nome que gostaria de dar à filha, Maria da Conceição. Mas ele deu-lhe pouca importância ao pedido. E no cartório registrou-a como Ivone. E chegou em casa com a certidão de nascimento. A mãe levou um susto, um choque, mas tinha certeza de que não havia sido por ela, que a palavra com Maria de Nazaré não pôde ser cumprida. O tempo passou, e um dia, visitando a médium Ivone Pereira no Rio de Janeiro, ela narrou-me algo que me emocionou profundamente. Raul, meu filho, você conhece a história de que eu quase fui sepultada morta na infância? Eu digo, sim, isso está num dos seus livros. Mas o que você não sabe eu vou lhe contar. Quando eu me desdobro no mundo espiritual, quando os espíritos vêm ao meu encontro, jamais qualquer deles chamou-me Ivone. Todos me chamam Maria da Conceição. Honraram a palavra de minha mãe, nada obstante o desrespeito do meu pai. Todos me chamam. No além, eu sou conhecida como
Maria da Conceição. Foi a primeira crise letárgica que eu sofri, Raul, por causa dos meus suicídios repetidos anteriormente. Por isso, depois de tantas lutas reencarnatórias, roguei aos benfeitores para que eu pudesse voltar e trabalhar na mediunidade, e fazer o bem, e servir ao bem. E comecei a receber as primeiras páginas de Memórias de um Suicida aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. E o Espírito que me vem ajudando durante todo esse tempo, Charles, disse-me um dia que eu renasci para recuperar a minha honradez e não mais pensar em suicídio. Ele então, que fora meu pai em várias dessas ocasiões em que eu rompi os vínculos com o corpo, pela má orientação dele como meu pai, pelo desmazelo dele como meu genitor, asseverou-me que choraria comigo todas as minhas dores, mas não evitaria nenhuma dessas dores, para que eu me pudesse reabilitar. Por isso, meu filho, o meu trabalho sempre foi em torno dos suicidas e do suicídio, para dizer que ninguém ouve atentar contra a vida, porque o preço é alto a ser pago depois. Seja qual for a dor, o problema, a mágoa, a luta social, matar nunca, porque é o pior que poderíamos fazer diante das leis de Deus impressas em nossa consciência. Contou-nos Chico Xavier que ouvira de Bezerra de Menezes no além, que cada suicida leva em média 200 anos para se recompor e dar continuidade ao fluxo comum da sua evolução. Porque quando ele se suicida, ele desestrutura a família, os filhos, a mulher, o marido, os irmãos, serve de mau exemplo à sociedade, desestrutura a sociedade e dá cabo do seu corpo. Costuma renascer em reencarnações curtas, com corpos muito doentes que duram pouco tempo. Não passam de 50 anos, de 40 anos. Depois, quando estão mais equilibrados, renascem junto àquelas pessoas da família antiga que se desestruturaram e que ainda estão reencarnando com aquelas desestruturações. O horror à vida, medos, fobias, mágoas contra Deus, ódios contra Deus. E o suicida renasce para reencaminhar esses desatinados. E depois retorna, quando consegue êxito junto aos seus, para trabalhar na sociedade, onde estão renascidos aqueles que sofreram com o seu suicídio, que copiaram o seu suicídio, que fizeram o mesmo, que desvalorizaram a vida, tomando por exemplo o suicídio nefasto. Nisso tudo, afirma Bezerra de Menezes, como narrado pelo Chico Xavier, dura em média 2 séculos, para que ele então, depois de ter posto tudo no lugar, possa dar continuidade à sua evolução normal. É um tempo gasto para se rearranjar,
o caminho. Então, afirmava-nos Ivone Pereira, matar nunca o próprio corpo, suicidar-se jamais. Peçamos socorro a Deus, a Cristo, aos Espíritos, aos santos, aos médicos, aos psicólogos, aos padres, médicos, rabinos, pais de santo. Peçamos ajuda, mas matar-nos, não. E nem o suicídio indireto, que a maior parte se utiliza através do alcoolismo, através do tabagismo, através das drogas pesadas, através do ódio alimentado, dos surtos depressivos acalentados, porque vão queimando as energias da vida, vão mutilando as energias orgânicas, e o indivíduo sai do corpo antes do tempo, caracterizando o suicídio involuntário. Seria o suicídio culposo e não doloso, pensando naquele que se suicida sem querer se suicidar, mas fazendo de tudo que vai levá-lo à morte. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ao estudar a questão do suicídio, indaga dos imortais: dentre aqueles que se matam, qual é o suicida mais culpado? Aquele que num surto de loucura, de desequilíbrio, dá cabo da vida física? Ou aquele que vai se matando aos poucos, sabendo o que está fazendo? Qual deles é o mais culpado? E os imortais responderam: estes últimos. Aqueles que vão se matando aos poucos, são advertidos, são aconselhados e vão dando justificativas para se manterem do mesmo jeito. Esses tiveram tempo de se arrepender e não o fizeram. Por isto, quando o Livro dos Espíritos cumpre os seus primeiros 150 anos, quando essa obra luminosa chega ao seu Sesc centenário, como um facho de luz projetado sobre a humanidade, permite-nos viajar e irmos encontrar nas montanhas galileias aquele homem que mudou a ordem do mundo. Se existir um dia alguém capaz de levantar mortos, de curar enfermos, de devolver movimentos ansilosados, visão aos cegos, audição aos surdos, toda a ordem do mundo ter-se-á modificado. Pois sim, foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus Cristo chegou à Terra, toda a ordem planetária se alterou. Os tempos foram redimensionados antes dele, depois dele. E mesmo quem se tornou dele inimigo, não para de falar nele, ainda que seja contra. Tem-no sempre nos pensamentos, nas palavras, nos escritos, até o dia em que for cativado pela própria negação. Por que é que esse homem, tendo sido inverídico, ocupa meu espaço mental há tanto tempo, ocupa minha vida há tanto tempo, e eu estou me ocupando em falar contra ele? Cada qual de nós, que está hoje reencarnado na estrutura terrestre, na vilegiatura do mundo, de alguma forma somos suicidas, nos matriculamos em vícios horrendos em nosso passado. Os vícios da vaidade, do orgulho, da presunção, da prepotência, do ódio, da irritabilidade, das drogas, do alcoolismo, das depressões nutridas. E estamos hoje de volta à Terra, cheios de conflitos, cheios de tormentos. Muitas vezes o conhecimento do Evangelho ainda não nos sensibiliza para que modifiquemos a própria vida.
Estamos sempre deixando para amanhã aquilo que já devíamos ter feito, ou que podíamos estar fazendo agora. E quando nos lembramos de sua passagem entre nós, curando, levantando os mortos, e dizendo que a doença deles era em prol da vida, nós queremos nos aconchegar no seu regaço e pedir de Jesus a bênção de que nos sentimos necessitados. Morrer deve ser no momento devido. Nenhum de nós deverá ter medo da morte, mas ninguém deve ser paranoico ao ponto de querer atirar-se na morte. O instinto de conservação que a divindade nos dotou é para que valorizemos o corpo, que é o nosso instrumento de progresso. Se estamos enfermos, procuramos o médico. Nada de pôr na cabeça, como muita gente: eu não vou ao médico, eu me trato no centro. Mas o centro espírita existe para nos atender a alma. Mas Deus colocou a medicina no mundo para cuidar do corpo assolado pelos tormentos da alma. Todas as dores que nos afetam o corpo, elas brotam da intimidade da alma, da facilidade de resfriar-nos ao câncer. É a nossa energia envenenada que o permite. São as nossas entradas morais que o determinam. Do mal de Parkinson ao mal de Alzheimer, são as nossas entradas morais que o permitem. Vários suicidas que se atiraram de edifícios, que se atiraram sob ferragens, voltam hoje na Parkinsonite. Trêmulo de Parkinson, desestruturado que foi o sistema nervoso. Tantos que atearam fogo ao corpo, retornam hoje com pênfigo foliáceo, retornam com dermatites e dermatoses crônicas. Quantos que abusaram da sexualidade, escravizando outros aos seus desejos e prazeres, prostituindo homens e mulheres para lucrar. Retornam hoje na hanseníase, na lepra, vendo o corpo antes belo consumir-se diante dos seus olhos, sem que possa fazer nada, depois que a doença começa a corroê-lo. Suicidar-nos nunca. Choremos todas as lágrimas no mundo, mas matar-nos nunca. Um dia, enquanto perdurava a Segunda Guerra Mundial, e nos campos de guerra da Alemanha, juncados de cadáveres, os paramédicos corriam de um lado para outro para socorrer os feridos, para recolher os corpos dos mortos. Explode uma granada e um dos seus petardos atinge a fronte de uma jovem e bela enfermeira, loira de olhos azuis. Era Sheila, que corria para atender aos necessitados. O choque da desencarnação inesperada fê-la jungida ao corpo caído, ensanguentado. E a perturbação do pós-morte tomou-lhe conta da mente. E ela adormeceu presa ao corpo, destrambelhado ao chão. E desperta Sheila, com uma voz suave, que falava aos seus ouvidos. E ela abre os olhos e se depara com 2 olhos azuis, uma cabeleira alva e barbas do mesmo tom, olhando um rosto suave.
Desperta, Sheila, porque aqueles que conhecem a Jesus não podem dormir nem na morte. No mais notável alemão, desperta, Sheila, era Bezerra de Menezes, pelos vínculos antigos com a enfermeira germânica, que ia buscá-la nos campos de guerra, para trazê-la ao psiquismo do Brasil, onde ela passou a ser atendida nas reuniões de efeitos físicos, realizadas no estado do Rio ao Norte, nas célebres reuniões do médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Daí, ela se foi recuperando do trauma da morte violenta e tornou-se a enfermeira do amor, a Rosa querida da Alemanha, que passou a viver no psiquismo do Brasil. Sheila, onde quer que vamos e haja necessidades de saúde, ela que é da falange de Bezerra de Menezes, atende, na companhia de outras entidades queridas da área médica, atende, porque a morte chegou-lhe durante o trabalho, na luta por socorrer, quando não tinha tempo de pensar em si própria, quando não teve tempo de se proteger dos petardos e nem pensava nisto. Desperta, Sheila. Aqueles que conhecem a Jesus não podem dormir nem na morte. Estamos hoje semi-mortos no mundo, desencorajados de lutar, nos entregando à prostituição de todos os calibres à nossa volta. Não sabemos mais educar os filhos, que temos medo que eles não gostem de nós, e deixamos que os traficantes gostem dele, que os prostitutos os adotem. Não temos mais coragem de dizer aos cônjuges o que está certo, o que está errado, para nos ajustarmos. É mais fácil abandonar. Não temos mais coragem de passar aos nossos filhos a vivência religiosa, imaginando respeitar-lhes o livre-arbítrio. Não temos mais coragem de assumir o bem. Estamos semi-mortos. Estamos quais? Letárgicos, que respiram muito pobremente e vão morrendo aos poucos, mal cheirando aos poucos em termos morais, adotando gradativamente a loucura do mundo e morrendo de fato logo mais, cheios de frustração. Parece ouvirmos ao longe a voz do celeste pastor dizendo às nossas ouças: despertai, espíritas, ainda que estejais semi-mortos, alquebrados, cansados, não tendes oportunidade de dormir, porque conheceis a Jesus. Despertai, espíritas, aproveitai o ensejo e levantai-vos, porque Cristo reina, veio trazer-nos vida abundante, matar-nos jamais, de nenhuma forma. E como não sabemos qual o dia que deveremos voltar à pátria espiritual, dedicar todas as nossas horas ao bem, onde quer que estejamos, para que um dia então, libertados desse carreiro de lutas da terra, agradecidos ao Pai Celeste pela honra da reencarnação instrutiva, consoladora, nós possamos agradecer também a Jesus, nosso modelo e guia, como aponta-nos o Livro dos Espíritos, e emocionados porque tenhamos vencido a morte, superado as tendências de matar-nos
e superada a nossa letargia, a nossa catalepsia moral, nós todos de mãos unidas, diante do altar da vida, possamos então proclamar: louvado sejas, Senhor Jesus, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos referentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Jesus, e se possível vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar-nos a vida, nessa fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção de vida, que nos conforta, que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro, nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, Senhor de toda a verdade, nós que queremos viver para sempre, rogamos-te, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, nada obstante muito sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Muito obrigado, senhores.